Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos muito felizes por estar aqui com vocês hoje, adorando esse Deus que é maravilhoso, que é digno de louvor, de honra e de glória. Amém? Estou aqui com puro nado, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando o teu amor. Amém, louvado seja Deus. Vamos ouvir a nossa irmã louvando ao Senhor com um hino. Logo depois teremos outras oportunidades para a irmã louvar, cantar. Amém? Logo após a nossa cantora, nossas irmãs estarão louvando ao Senhor. Glória a Jesus. Como é bom retornar, não é? Mas tem um ditado que diz que o bom filho é casa torna, não é? Então eu estou aqui de volta, matando a saudade, né? E agradecendo a Deus, matando a saudade, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade que Deus me deu, depois de 10 anos mais ou menos, né, pastor? Mais ou menos uns 10 anos, e retornando aqui, para juntos com esse casal maravilhoso, abençoado. Eu posso dizer meus pastores também, porque já nos conhecemos há muitos anos. E quando eu cheguei aqui pela primeira vez, irmãos, eu fui tão bem recebida, cheguei num processo meio complicado, mas em família, mas fui tão bem tratada, tão bem recebida por este casal de pastores lindos e por vocês também, por irmãos que estão aqui, que eu sei. Cadê nessa época? Tem irmão dessa época? Tem, né lá? Ainda tem. Então eu glorifico a Deus pela vida de vocês e retornando para adorarmos ao Senhor e deixar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, não é? E primeiro Ele fala conosco, para depois a gente falar com a igreja. E isso Deus faz, porque Ele é tremendo. E eu quero agradecer também a uma pessoa que hoje o dia todo ela se ocupou com a gente. Ela está ali, a Silvana, que com tanto carinho foi nos buscar no aeroporto, passou por mim, pastora, e nós não sabíamos quem era quem, mas depois ela voltou, nos achamos, porque o esposo tinha ido ao banheiro, e aí ela não viu o casal, ela viu eu sozinha, mas nos achamos. E porque o crente se conhece? Olha para o Senhor e diz assim, diga para ele: eu sei, eu te conheço. Isso, o crente conhece o outro, até na rua. Por onde nós passamos, aonde tiver um crente, a gente passa do lado, os crentes se conhecem. Sabe por quê? Porque temos a luz. Aquela luz que brilha, que está sobre as nossas vidas. Aleluia. É assim que eu aprendi. E é assim que eu até hoje nunca esqueci. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. A luz do mundo e o sal da terra. Isso é tremendo. Quando você anda, ei Jesus, eu vou adorar a Deus, deixa eu louvar, porque senão aí eu trago os mistérios, isso aí. Mas Deus, Ele faz assim. Nós somos a luz, e aonde a luz chega, o que acontece, irmão? Acontece milagre, clareia tudo. Você entra aqui no templo, o templo está vazio e está escuro. Mas quando você acende essa luz aí, meu irmão, clareia tudo. Você enxerga tudo, você vê que templo lindo. E assim é conosco, onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Entra a luz, clareia tudo. Você sabe quando
O cristão está do teu lado, quando passa, sabe, aí vão servos de Deus. Nós vamos louvar. Olha para o teu irmão e diz assim, como ele venceu, como Jesus venceu, a sua igreja, nós vamos falar com convicção, a sua igreja vencerá. Aleluia. Porque somos mais que vencedores. Oh, meu Deus. Ele venceu, porque nós somos igrejas do Senhor. Nós somos mais que vencedores. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero ouvir a igreja adorando a Deus. Vamos louvar de todo o coração. Porque a Ele nós temos que dar a honra, a glória e o louvor. É tudo para Ele. É só para Ele, aleluia. Glória a Deus. Ele quer um arco de porta-lança. Ele queima carne de fogo. E Ele diz para ti e para mim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E ponto no final. Crê nesse Deus maravilhoso. Ele é o Cristo poderoso que tem todo poder. Quando parece. Pode aumentar o som para mim, meu amado, por favor? Vamos louvar? Quando parece que tudo terminou, e os teus sonhos se perderam, amém. Olha aí. A tua vida sem direção está, sem um amigo, sem ninguém para conversar. É mesmo assim o retrato deste mundo. Mas e aí? E Jesus falou que seria mesmo assim. Mas ele venceu, e condição ele nos dá de que amados, de triunfar e de ser. Amém, louvado seja Deus. Creio que Deus está te dando força nessa noite, amém? Louvado seja Deus. Nossas irmãs louvando ao Senhor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vejo mulheres ungidas aqui neste lugar, mulheres que lutam e choram nos pés de Jeová, mulheres que creem nas promessas de Deus, mulheres com a vida no altar. Quando levantar a voz você vê Deus operar. Lendo na Bíblia encontrei mulheres de oração. Ana orava e clamava a Deus em seu coração. Ela pedia ao Filho a Deus todos os dias, jamais desistiu. Deus lhe abriu
Deus. Débora, mulher profetiza, juíza de Israel, livrou o povo israelita das mãos dos inimigos seus. Sunamita, mulher muito bondosa, hospedou o profeta Eliseu. Mulheres que oram, mulheres que choram, mulheres que buscam a Deus com fervor, mulheres guerreiras de muita coragem e fé no Senhor. Quando elas clamam, o céu Deus responde. Quando elas louvam, demônios se escondem, porque eles sabem que essas mulheres pertencem ao Senhor. Mulheres que oram, mulheres que choram, mulheres que buscam a Deus com fervor, mulheres guerreiras de muita coragem e fé no Senhor. Quando elas clamam, o céu Deus responde. Quando elas louvam, demônios se escondem, porque eles sabem que essas mulheres pertencem ao Senhor. Mulheres do secreto que têm intimidade, mulheres de oração que têm a comunhão. Ana clamou por muitos anos e não perdeu a fé. Esther passou momentos difíceis, mas não se esqueceu de tudo